nós tivemos 52 horas de culto de ensino nessa igreja. Se os irmãos pegarem e verem todos os argumentos que falamos, se nós conseguirmos praticar 10%, nós vamos ser um cristão melhor sobre essa terra. E nós começamos há alguns dias a falar sobre as bases. O que significa fé, não o que eu penso, mas o que significa segundo a Bíblia, o que significa o arrependimento, o que significa o perdão, o que significa santidade. E hoje nós estamos continuando falando sobre a oração. Nós já falamos do poder da oração, de como a oração deve ser feita, que nós falamos também da oração intercessória, quando aquele homem diz para Jesus: olha, não precisa ir lá em casa. Eu vim aqui pedir, se o Senhor der uma palavra, quando eu chegar lá, o meu servo vai estar curado. E hoje eu queria falar com os irmãos, já que nós falamos tanto de oração, por que que Deus não escuta a minha oração? Por que que Deus não responde a minha oração? E eu queria que você ficasse de pé, para nós lermos a palavra de Deus. Tiago, capítulo de número 4, o versículo de número 3. Todos acharam? Se os irmãos quiserem olhar aqui, pelo menos ficamos todos com uma mesma versão. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar em vossos deleites. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar em vossos deleites. Nós acabamos de ler um texto quando Tiago vai falar uma coisa muito séria. Ele diz que é verdade, vocês oram. É verdade, vocês pedem, mas vocês não recebem. E vocês não recebem porque vocês pedem errado. Vocês pedem só para gastar com os vossos desejos, com as vossas necessidades. Vocês não estão querendo uma relação com Deus. Vocês estão somente fazendo pedidos a Deus. Estão só querendo algo, e esse algo que vocês querem é tão somente para agradar o seu desejo. E isso é um perigo. E nós, de tudo que já falamos até aqui, se vamos entender a oração, é preciso entender que pode ser que eu esteja orando, mas também pode ser que eu não vá receber nada do que eu estou pedindo, porque eu estou pedindo mal. E aí eu quero também, antes da gente continuar, eu queria ler Mateus 21, 22. Porque essa palavra de Tiago, ela diz que pode ser que eu esteja orando e não receba nada por causa da minha intenção. E tem uma palavra também, que também traz uma conotação, aonde diz o seguinte: e tudo o que pedires na oração, crendo, o recebereis. Muita gente, quando lê esse versículo, dá a ênfase no recebereis. Todo mundo pula uma parte importante do versículo. Todo mundo fala, o que você orar, você vai receber. Mas tem uma grande diferença se você pular aquele trecho que diz, crendo. É preciso hoje também se lembrar que é uma verdade bíblica, que tudo que eu pedir na oração crendo, eu recebo. Você pode até dizer, pastor, mas eu estou orando crendo e não estou recebendo. E é isso que eu quero falar com os irmãos nessa noite, para que a gente possa ter mais uma noite de sabedoria bíblica, para não ficar por aí vivendo triste, achando que Deus não te ouve, achando que Deus não te responde. E se tem uma coisa ruim, é quando você pede e não recebe. Se tem uma coisa que desanima, é pedir uma, pedir duas, pedir três. Tem pessoas que até falam assim, não, já pedi uma vez. Tem pessoas que falam, não precisa pedir, ele está vendo. Já teve essa situação de você estar num lugar comentando um problema, todo mundo te olhando? Porque às vezes a gente também quer que a pessoa fale, não é isso? Já percebeu isso? Que às vezes você não ajuda porque a pessoa não pediu? E você também já foi tentar ajudar alguém que só estava falando, a pessoa falou, não precisa não, só estava falando. Então, é preciso entender hoje que tem um processo, e tem algumas situações da nossa vida que vai nos impedir. Sabe por quê? Biblicamente, não existe minha vontade, existe princípios. A Bíblia, ela trouxe para esse mundo uma coisa chamada princípios. Se você não cumprir um princípio, você não pode querer o resultado do princípio. Se você plantou manga, você nunca vai colher abacate. É um princípio. Se você é uma pessoa ignorante, você nunca vai ter
pessoas tendo um comportamento com você diferente. Se você é alguém que é falso, você vai encontrar pessoas que vão agir com você falsamente. São princípios. Tanto que a Bíblia diz, tudo que o homem planta, ele colhe. E nós às vezes esquecemos de orar com base no princípio. Se você não entende que a oração ela tem que ser baseada no princípio estabelecido por Deus, você vai fazer orações que não vão ser atendidas. E existem alguns princípios estabelecidos que não podem ser mudados. Escute uma coisa, princípio não pode ser mudado. E quando você vai na Bíblia Sagrada, e eu queria que você abrisse ela aí comigo, 1 João capítulo 1, vamos ler o versículo 8 e 9? Tem um princípio dentro desse versículo que vai nos fazer entender que quando eu não estou perdoado dos meus pecados, Deus não ouve as minhas orações. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Versículo de número 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aqui existe algo que nós temos que entender. Só existe uma forma de não ter perdão para o pecado, além de o pecado contra o Espírito Santo, que é uma coisa que nós discutiremos outro dia. Mas só tem uma forma de você não ser perdoado, é se você não confessar o seu pecado. Porque se você confessar o seu pecado, a Bíblia diz que Ele é fiel, Ele é justo, não só para perdoar, mas também para te purificar. Ele te perdoa, Ele te limpa e deixa você apto para fazer o que antes você não estava apto para fazer. Mas agora, se eu não pedi perdão, se eu não me arrependi, quer dizer que eu ainda continuo sobre a ira de Deus. Abra sua Bíblia, porque tem um texto que nós muitas vezes ignoramos. Quero ler com os irmãos o que diz o texto de João, capítulo de número 9, e o versículo de número 31. Vamos ler? Ora, nós sabemos que Deus, Ele não ouve a pecadores. Mas se alguém é temente a Deus e faz sua vontade, a esse ouve. Existe aqui algo muito importante que nós temos que falar, o que significa pecador. Porque nós acabamos de ler um texto dizendo, se eu digo que não tenho pecado, eu sou mentiroso. Então o que significa quando a Bíblia diz que Deus não ouve a pecador? É alguém que está na prática e não reconhece que está errado. É alguém que está na prática e não tem arrependimento pela prática que está cometendo. Essa pessoa, a sua oração, ela não é ouvida por Deus, porque ele está deliberadamente ignorando o que Deus está falando. E nós nessa noite temos que entender, se eu não estou arrependido, não espere ouvir a oração, que a sua oração seja ouvida por Deus. E não confunda uma oração de um pecador que vem arrependido. Ali está dizendo que se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse, Ele ouve. O processo existe, mas eu preciso reconhecer o meu erro. Toda vez que eu não reconheço o meu erro, eu vou sempre ter uma desculpa para o meu erro. Sempre que eu não me arrependo, eu coloco a vida que eu tenho espiritual dentro de uma ótica que não vai mudar. E se eu não tenho perdão, Deus não me ouve. E só tem uma coisa que separa eu e você de Deus, segundo a Bíblia Sagrada. Isaías capítulo 59, verso 1 e 2. É muito claro, de uma forma que não tem nem como nós questionarmos. Olha o que diz: eis que a mão do Senhor, ela não está encolhida. Quer dizer o seguinte, Deus pode te ajudar. É o que está dizendo ali, a mão dele não está encolhida, para que ele não possa salvar. Nem agravado o seu ouvido, para que ele não possa ouvir. O texto já começa dizendo, Deus pode te ajudar e Deus está te ouvindo. Ele pode. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados, eles encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça.
Mas pastor, acabamos de falar que todos somos pecadores. Somos pecadores pela essência. Mas em Cristo Jesus nós somos novas criaturas. Somos justificados diante de Deus pela fé em Cristo Jesus. E quando eu tenho a fé em Cristo Jesus, eu não vivo mais deliberadamente no pecado. Eu vou pecar? Lógico que eu vou. O texto dizia o seguinte: quem peca Deus não ouve, é isso que está escrito? Não. Pecador. Trabalho, trabalhador. Mentira, mentiroso. Quem aqui já mentiu, levante a mão. Não, levante. Quem aqui já mentiu, levanta a mão. Quem aqui é mentiroso, levanta a mão, por favor. Percebeu a diferença? Essa é a diferença. E nós temos um tempo que muitos irmãos não se fazem atentos ao texto e ficam sempre orando a Deus, mas não se arrependem dos seus pecados. Aí o seu próprio pecado cria uma barreira por causa do princípio. O salmista diz uma coisa que quando você lê isso, você tem que ter entendimento. Olha o que diz o salmista no capítulo de número 94, verso 9. Aquele que fez o ouvido, é uma pergunta, ele não ouvirá? O que formou os olhos, ele não verá? Então entenda, não é uma inércia que Deus não está vendo nada, que ele está cego, mudo e surdo. Não, é que ele está te olhando e falando: filho, eu estabeleci princípios. Eu estabeleci condições. Eu estabeleci limites. Todo mundo aqui, eu acho que é de acordo que uma vida sem limite não é boa. Ou não é verdade? Tudo sem limite não vai dar certo. Se você comer a melhor comida do mundo sem limite, não vai dar certo. Se você dormir, que é uma coisa boa, na melhor cama do mundo sem limite, não vai dar certo. Se você trabalhar sem limite, não vai dar certo. Então, a palavra nos diz que quando eu e você não confessamos o nosso pecado, nossas orações ficam sem ter a oportunidade de ser ouvida. Quantas pessoas hoje dizem, sempre de uma forma muito tranquila: deixa isso para lá. Você precisa confessar. Tanto que Provérbios diz: o que confessa e deixa, ele alcança a misericórdia. Então não existe uma vontade de Deus de não nos ouvir. Pelo contrário, existe uma vontade dele de nos ouvir, de nos responder e de nos atender. Tanto que ele deixou escrito: o meu braço está solto, os meus olhos estão abertos, o meu ouvido está aberto, basta pedir. Tanto que o próprio Jesus diz: tudo que pedires na oração, crendo, recebereis. Mas nós vivemos um tempo que não estamos percebendo o que é pecado. Não estamos percebendo que o pecado muitas vezes não é a roupa, irmãos. Você quer ver uma coisa que faz você não ser perdoado, que você pode estar aqui hoje e não ter nem percebido? Abra sua Bíblia aí. Vamos ler Marcos 11, 25 e 26. Porque nós temos uma ideia de pecado: prostituição, bebedice, roupa vulgar, palavras torpes. Isso tudo é. Mas tem um pecado que eu e você acostumou com ele. E nós oramos tendo esse pecado em nós. E quando eu não estou de uma forma perdoado porque não confessei, Deus não me ouve. Aí o texto diz: e quando estiveres fazendo o quê? Orando. Então vamos lá. Quando estiveres orando. Esse versículo não é para quando você estiver pregando. Esse versículo não é para quando você estiver passeando. Esse versículo é para quando você fala o seguinte: estou entrando na presença de Deus. Agora onde você vai? Eu vou entrar na presença de Deus. O que você vai fazer? Eu vou falar com Deus. Aí Jesus diz: quando você estiver orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas. Agora, mas essa palavra que a gente lê a Bíblia não, ofensa. Você tem que aprender a perdoar ofensa. O que é isso? Alguém que te fez mal. Eita, aí já deu até uma dor, né? Falou: não foi com ele.
Não foi com você que fizeram, por isso você está falando aí. Não foi você que feriram. Perceba, mas se eu não entendo o que é orar, se eu não entendo que tem um princípio estabelecido pelo Criador, eu vou orar de qualquer jeito, odiando alguém. Aí saio falando, por que Deus não me responde? Porque você odeia alguém. Mas ele me fez mal. É verdade, te fez mal. Mas você precisa perdoar. Aí o versículo de número 26. Mas, tá bom. Mantenha seu posicionamento. Se vós não perdoardes, também o vosso Pai, que está onde? Nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Aí complica, não complica. São versículos que a gente podia cancelar, irmãos. Se essa Bíblia fosse só digital, pode ter certeza que já teria todos esses versículos blocados. Eles seriam, como é que se chama quando você tem que pagar um aplicativo? Não, quando tem que pagar um aplicativo, quando tem uma figurinha que ela é paga, Pro, não é Pro, né? Essa aqui é Pro. Esses versículos seriam Pro, só quem pagar vai ler. O público ia ser só Deus é amor, Deus é felicidade. Mas aqui diz, Valdomiro, se você não perdoar quem te ofendeu, não é quem passou por você e não cumprimentou, não é quem não fala com você, não é quem nunca te viu, quem é ignorante com você, é com quem te fez mal. Só que quando você faz isso, irmãos, algo sobrenatural acontece. Tanto que a Bíblia diz que Deus vira o cativeiro de Jó quando Jó fazia o quê? Orava. Os amigos naquele momento eram amigos? Eu não queria amigo daquele jeito, não. Não, você está em pecado. Você está em pecado. Não, Deus é justo. Mas peraí, Jó. Jó, você fez alguma coisa errada. Os amigos da onça. Só que aí Jó entendeu e vai orar por ele. Enquanto Jó orava, Deus virou o seu cativeiro. Nós podemos hoje entender que devo pedir perdão, devo também perdoar. Se eu não faço isso, continuo perdendo tempo. Continuo falando com as paredes. E o pior de tudo isso é que tem um Deus olhando e falando, por que Ele não perdoa para receber o que eu tenho para dar? Por que ela não pede perdão? Irmãos, é só pedir perdão. É como na Santa Ceia, todo mundo vem ceiar, e aqueles irmãos que às vezes tem irmãos que nem vêm. Você sabia que tem irmãos que nem vêm no culto de Santa Ceia? Esses dias eu falei para o irmão, por que você não veio? Ah, porque eu não vou ceiar, eu me sinto mal. Não, pede perdão e ceia. Mas nós preferimos ficar com o nosso ego bacana, nós preferimos ficar com a nossa moral lá em cima, eu tenho razão e pronto, acabou. Mas o texto bíblico vai dizer que quando eu não peço perdão, quando eu não arrependo, eu não estou perdoado. E quando eu não estou perdoado, eu não estou arrependido. Quando eu não estou arrependido, Deus não me escuta. É por isso que eu falo, tem muita gente de terno e gravata, mas que dentro está com ódio de alguém. Tem muita gente que canta que está com ódio de alguém. Tem muita gente que rodopia, mas está com ódio de alguém. Tem muita gente que tem dom. E nós não devemos jogar ninguém por dom, irmãos, é por caráter. O que vale na igreja de hoje é dom. Por isso que está muito escândalo aí. Tem gente que prega bem dando escândalo, gente que canta bem, porque a igreja se baseia no dom. Porque a Bíblia diz que Deus dá o dom e não tira. Porque Deus dá o dom sem arrependimento. Ele não é eu e você. Se você estiver usando mal o dom, vai chegar um dia de prestar conta para ele. Mas a igreja tem que basear no caráter. O meu dom, ele não pode falar mais alto do que o que eu faço. O que eu faço é o que diz o meu caráter. O meu dom, ele é o que Deus me deu. Então fique atento e faça uma avaliação no seu coração. Será que o problema da minha oração não ser respondida, será que essa parte aqui, não sou perdoado? Mas por que você não é perdoado? Já pediu perdão? Mas eu não perdoo alguém. Pense que a gente... Não, eu chorei lá na igreja, pedi perdão a Deus. Mas se eu odeio alguém, eu odeio. Então foi à toa. Não foi à toa, porque eu senti arrepio na espinha, irmãos. Arrepio na espinha, você sente até quando sai fora com esse frio. Ou não sente? Sente. Só que esse tempo moderno, o que é bom culto? Culto não é bom quando você lê Bíblia e entende. É bom quando você sente o cabelo arrepiar e a fazer...
tudo isso é maravilhoso, mas não deixe de sentir a verdadeira alegria do céu, que é o quê? É entender e pedir a ajuda ao Espírito Santo, trabalha aqui porque eu estou precisando. Nós sabemos orar? Segundo a Bíblia, não. A Bíblia diz que eu e você não sabe orar. Por isso que Deus mandou Jesus. Quando Jesus foi embora, Ele falou o quê? Eu vou deixar com vocês o Espírito Santo. E Ele vai ajudar vocês a orar, porque vocês não sabem como pedir. Mas Atos capítulo 5, versículo 32 diz que o Espírito Santo só pode estar com quem? Obedece. Ou não está escrito isso? Atos 5,32, se eu estiver errado, me corrijam, por favor. E nós somos testemunha acerca dessas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Aí está cheio de gente aí desobediente dizendo que estão cheios da... Eita, varão de Deus! Ó, gente, aproveitar os meus irmãos paraibanos, usar todo o meu dialeto da Paraíba. Depois fica mangando Deus. Estou indo. É divertido, mas é preocupante. Porque esse comportamento vai fazer eu não ser ouvido por Deus. Só que se eu não entendo, eu fico orando e eu penso que Deus não me responde. Vocês já ficaram num lugar que tem um vidro, que a pessoa não vê do lado de lá e o vidro não faz barulho, e você já gritou a pessoa e ela nem olha para você? Você fala, que mal educado, ele estava olhando para mim. Não, mas o vidro não se vê. Nós estamos fazendo desse jeito. A gente vê Deus, vê as operações de Deus. Mas por que Ele não me responde? Porque você está aí com o seu pecado sem confessar, porque você aí está aí pedindo perdão, mas não perdoa. E se você não perdoar, pelo princípio estabelecido na minha palavra, eu não posso te perdoar. Mas isso é injusto. Não, não é injusto, porque eu já te perdoei de coisa pior. Eu te perdoei do fogo do inferno. E você deveria perdoar o outro só porque te olhou com cara feia. Nós temos que nessa noite entender que a minha oração pode ser impedida se eu guardar aqui dentro o que era para estar fora. E aí eu volto a falar do tempo que a gente vive. É um tempo que não pode mais falar nada. Você não pode falar na igreja o seu pecado, porque senão no outro dia a igreja faz o quê? Puf! Vou brincar, pastor Hélio hoje. Tá bom? Eu sempre falo de mim, a minha esposa conversa comigo, hoje eu vou pegar o pastor Hélio. Depois você briga com ele em casa. Não, mas quem acha que o pastor Hélio é uma benção, diga amém. Amém. Não, foi bom. De primeira assim? Foi ótimo. Foi ótimo. De primeira foi maravilhoso, não foi, irmãos? Geralmente tem gente distraída, nem sabe porque falou amém. É verdade. Aí o que acontece? Se ele cometer um erro hoje, um erro grave, vou usar uma coisa banal. Se ele beber e ficar bêbado mesmo e sair na rua aí bêbado mesmo. Seja sincero, não seja mentiroso, não. Não, faz isso não. Quem aqui vai querer que ele venha aqui pregar no domingo? Quem aceitaria ele aqui pregando domingo? Aí ele passou de uma benção para um endemoniado por causa de um dia triste, de um dia de rancor, e não viu solução e caiu na cachaça. É a igreja isso? Está escrito aqui isso aqui? Não. Aí a pessoa não pode, porque ele quer confessar. E quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas como não existe mais a misericórdia, a pessoa faz o quê? Aí fala às vezes para quem não devia. A pessoa que escuta espalha. Aí a igreja não fala nada, mas fica todo mundo falando, está sabendo que ele bebeu? Está sabendo que aquele lá em cima do púlpito é um cachaceiro? Está sabendo que o pastor Valdomiro também apoia pecado? Porque ele está lá em cima do púlpito e ele não faz nada? Ou não é assim, igreja? Volte-se hoje para Deus, perdoe quem tem que perdoar, se arrependa do que tem que se arrepender, porque Ele quer te ouvir, Ele quer te responder, e 31 de dezembro não chegou ainda, e esse ano você pode virar dando testemunho que recebeu a sua bênção, porque você entendeu que a sua oração não estava sendo ouvida por causa de uma pequena coisa, escondida, embaixo de terno, gravata, saia, cabelo, maquiagem e etc.
Faça atenção com isso, porque isso pode ser um grande problema para nós. Outra coisa que impede a gente de receber as bênçãos. Abra sua Bíblia comigo. E Deus não ouvir nossa oração. Quero ler com os irmãos Marcos capítulo 16. Quero ler do versículo 14 ao 16. Abra sua Bíblia. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Glória a Deus. Ó, gente, bichinho. Eu vou ficar fazendo isso aqui porque o pastor Rafael está assistindo. Ele vai rindo lá depois. O pastor Rafael, eu tenho decorado, ele sempre falava a mim, um cheiro côncavo. É um cheiro côncavo. Eu falo, rapaz, isso aí não está certo. Não. Sabe o que é um cheiro côncavo? Depois você pesquisa aí. Acharam? Finalmente, apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa. E lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que os tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Escute uma coisa, para você ver que esse negócio é sério. Jesus vai se encontrar, volta no versículo de número 14, por gentileza. Finalmente apareceu aos 11. Judas já tinha ido. 11. Teoricamente, os 11 pastores da igreja. Teoricamente, os 11 guias da igreja. Teoricamente, os 11 que iriam conduzir o trabalho. Aí Jesus chegou nos 11 e falou o seguinte: vocês são incrédulos. Eu falei para vocês que eu ia ressuscitar. Vocês não acreditaram em ninguém. E você pensa, que conversa que estava tendo nessa mesa? Que conversa estava tendo nessa mesa? Cuidado com quem você conversa à sua mesa, hein? Tome cuidado. Vocês acham que ele estava falando o que ali na mesa ali? Que fé que eu tô. Que bom que Jesus fala. Não, estava falando nada. Estava reclamando. Estava falando, eu não vi, eu não posso crer no que eu não vi. É muita doideira. Mas estava aberto lá o túmulo. Maria Madalena falou, eu sei, mas é uma mulher. O julgamento da mulher não é válido. A mulher não pode dar opinião, gente. Que coisa maluca. Como é que a gente vai falar isso? Como é que a gente vai fazer esboço? Como é que a gente vai pregar? Como é que a gente vai fazer a igreja crescer desse jeito? A primeira coisa que a gente falar para os homens, vamos falar, mas peraí, quem viu? As mulheres. Não, mas mulher não vale. Se a Bíblia fosse mentirosa, ela já tinha começado errado, porque testemunho de mulher não vale. Aí Jesus coloca quem para testemunhar? Mulher. Porque verdade não precisa ter base do governo. Verdade é verdade, doa quem doer. E quem viu, irmãos, não pode negar que ele viu. Só que Jesus chegou naquela mesa ali, ó. E como que estão as suas mesas aí? Como é que vocês sentam na mesa? O que vocês conversam na mesa? É uma mesa de incredulidade? É uma mesa... E aonde tem incredulidade, acontece o que Jesus falou ali. Dureza, fica duro. Começa a falar o que não deve, fazer o que não deve, ir onde não deve, olhar o que não deve. Aí você vai ficando duro. Por falta da sensibilidade. E quem não crê tem uma condenação. Perceba que não crê, além de não ter a oração ouvida, que nós vamos chegar lá aqui, vai ter uma sentença. Jesus disse o seguinte: vão pregar o evangelho. Parem de ficar nessa mesa reclamando. Parem de ficar, será que, olha eu aqui, ele apareceu, finalmente apareceu, estando eles assentados à mesa. E lançou em rosto a sua incredulidade, dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham já visto ele ressuscitado. Olha o que esses homens estão fazendo, são homens de Deus ou não são? Então não se iluda, você é um homem de Deus, eu sou um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, tem mulher de Deus, mas a gente pode, por falta de fé, entrar e ficar com o coração durinho. Existe um ditado no Brasil que água mole, tanto bate até que fura. O Espírito Santo, ele representa. Aí Jesus disse assim: eis que estou à porta e bato. Se você nessa noite ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Valeu, Didi. Graças. Espera aí, irmãos, que o Natal foi forte lá na casa do Abner. Glória a Deus. Voltando aqui para o texto. Será que a gente tem tido na nossa mesa uma mesa de incredulidade?
que está fazendo o nosso coração ficar duro. É muito importante tomar isso como atenção. Aí eu vou orar depois. Aí quando eu sento na mesa, como tá? Aí eu vou orar depois. Se você não viu, volte um pouco lá que você vai se lembrar o que significa crer. Não é uma expressão oral. Não é só isso. Voltamos aqui. Abre aí sua Bíblia comigo, por gentileza. Apocalipse, capítulo de número 21. Quero ler o verso 8, para os irmãos ver o que acontecerá com os incrédulos. Jesus diz que quem não crer será condenado. Aí quando você lê Apocalipse, a palavra diz, mas quanto aos covardes, algumas Bíblias estão escrito tímidos, me ajuda a pregar, por favor, e aos incrédulos. Olha a lista, hein? Olha onde está o incrédulo envolvido. E os abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos. Olha a lista que está a incredulidade. Os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Olha como isso é sério. Olha como a gente está vivendo um evangelho que a gente não reflete. O que significa fé, irmãos? Todo mundo lembra? O que é fé? Certeza. Então se eu digo, eu acredito em você, eu não duvido. Ok? Eu sempre uso o exemplo daquele dinheiro emprestado. Estou aqui devendo 1 milhão de euros. Tem a minha amiga Yumi que tem para me emprestar. Eu ligo para a Yumi e falo, Yumi, estou devendo 1 milhão de euros. O cara disse que vai me matar se eu não pagar. E eu tenho até semana que vem para pagar. Você pode me ajudar? Ela fala, olha, pode ficar tranquilo. Eu vou chegar aí só semana que vem. Mas quando eu chegar eu te dou o dinheiro. Eu vou conseguir dormir agora ou não? Eu vou continuar devendo o cara? Vou. Mas ela falou para mim que vai me dar. Até que ela chegue, eu vou ficar como? Triste? Amargurado? Reclamando? Não, eu vou ficar como? A Yumi vai me emprestar. Pega a dica, hein, Yumi? A Yumi vai me emprestar. A Yumi vai me emprestar. Aí nós falamos o quê? Cremos em Deus. Eu creio que Deus vai salvar meu filho. Como é que você está esperando? Eu creio que Deus vai me ajudar a vencer essa dificuldade. Como é que você está esperando? Eu creio que Deus está no controle da minha vida. Como é que você está esperando? Nós estamos invertendo o significado do que é crer. Por isso, nós temos que trabalhar o nosso coração e encher ele do Espírito Santo. Porque quem revela é quem? O Espírito Santo. Se você entende isso, você começa a ter uma vida mais tranquila. Aí alguém olha para você e fala, é doido. Está no meio de uma confusão e está rindo, porque eu creio que Deus está no controle da minha vida. E no tempo determinado, o que Ele falou vai se cumprir. Eu vou viver suas promessas e eu não vou reclamar. Lembra do exemplo? Ela não chegou ainda, vai que ela não vem. Não, mas aí eu tenho que pensar muito o contrário, não é isso? Se Jesus, o irmão falava, pensa, eu falei, não, mas eu tenho que pensar muita coisa errada. Vamos para a realidade? Qual que é a realidade nossa? Jesus existe, sim ou não? Sim. Deus cumpre suas promessas, sim ou não? Sim. Qual que é o motivo da tristeza? Mas se eu não tenho a fé para orar, eu não vou conseguir ter minha fé respondida. Oração não é ficar falando, irmãos. Oração é uma atitude de dentro do coração. O balcão de oração não funciona como o pastel. 3 pastéis, R$5. Já foi esse o tempo, né? R$5. A oração é uma intimidade. Não sei se vocês se lembram do que nós falamos na semana passada, que é uma relação de compromisso. A oração é quando você se envolve com Ele de tal forma que você não dobra o joelho só por dobrar. Todo mundo pode estar no lugar dobrando o joelho só porque é hora de dobrar o joelho. Aí dobra todo mundo o joelho, né? Tem gente que dobra o joelho, seja sincero aqui, na segunda-feira nós temos oração de joelho, são 40 minutos. Quem não sabe o que é conversar com Deus, se cansa. E se sentar e orar, quem tem problema também, não tem problema. Não é a posição, é a intenção do coração.
Mas seja sincero, quantos conseguem ficar orando 40 minutos? Basta você ver você, não precisa olhar para ninguém, olha você. Chega na igreja, dobra o joelho, depois começa a pensar. Depois começa amanhã. Aí quando vai ver, você levanta para ir no banheiro para dar uma disfarçada. Você nem quer ir no banheiro, mas você vai. Você não aguenta mais ficar na presença de Deus. Já viajou com quem você não tem intimidade? É ruim, fica em silêncio. Quando você tem intimidade, vai e volta falando. Eu viajei esses dias, eu e o pastor Hélio, com a irmã Daniela e com a Silmara. A gente saiu da Suíça de madrugada, não foi isso? Essas mulheres vieram da Suíça até aqui. Deu quase 5 horas de viagem e elas não ficaram em silêncio. Isso aí é outra parte. Mas o que eu quero dizer, elas têm intimidade. Se não tivesse intimidade, o que é que uma faz? E tá com sono? Tá com sono. É madrugada? É madrugada. Mas a intimidade te faz gostar. Quando você tem intimidade, você quer falar com Ele. É hora de oração, é hora de falar com Ele. Por quê? Ele pode me responder e eu posso ir embora desse culto com aquilo que eu vim buscar. Mas é preciso começar a orar com fé. Existe um texto bíblico que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. Sem a fé não tem uma agradável relação com Deus. O que é possível? O que é que necessita alguém ter para te agradar? O que alguém te agrada? Quando você está? O que alguém vai... Quando você vai se relacionar? O que te agrada? Todo mundo fala, alguém inteligente. Tem gente até que é bonita demais. Você vai conversar, você fala, vixe, não dá. A Bíblia diz que para você ter uma relação que agrada a Deus, você precisa ter fé. Você precisa acreditar. Você não pode ser incrédulo. E o incrédulo tem um detalhe. O incrédulo, ele vai ouvir a palavra, mas ele vai duvidar. O incrédulo vai ouvir o testemunho, mas ele vai duvidar. Jesus falou para os 11, vocês ouviram que eu tinha ressuscitado. E vocês não acreditaram. E por não acreditar, vocês endureceram o coração. E nós vamos ter um monte de gente dentro das igrejas com coração duro. Não chora, não ora, não lê, não crê. Só faz a presença. Tem até uma missa na igreja católica, chama Missa do Corpo Presente. Já participaram? Às vezes nós estamos fazendo um culto de corpo presente. A cabeça está pensando, será que não vai acabar? A cabeça está pensando, por que eu vim? A cabeça está pensando, eu preciso sair do culto e ir para tal lugar. A cabeça está pensando, a gente vai comer o quê? A cabeça está pensando, depois daqui, o que eu faço? Quem me convida? Ixi, a pessoa que eu queria conversar não veio, por que eu vim? Eu me lembro até hoje que uma pessoa veio aqui cobrar a outra. Aí chegou aqui, a pessoa não estava. Aí participou do culto, mas foi embora. Vocês riram, né? Abra sua Bíblia, por gentileza. Tiago capítulo 1, versículos 6 e 7. Olha o que diz esse texto. Tiago capítulo 1, versículos 6 e 7. Peça, porém, com fé. Em nada duvidando. Porque o que duvida, aqui você tem que olhar para você, hein? Você faça assim, olha para você. O que duvida, ele é semelhante à onda do mar. E aí eu queria que você entendesse como a Bíblia é rica. O que é uma onda do mar? Quem já viu onda aí? Já viram onda? Vamos continuar a leitura para me explicar depois. Que é levada pelo vento e é lançada de uma parte para outra. Versículo 6. 7. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Olha o que Tiago está dizendo, irmãos. Quando vocês for orar, vocês oram com fé, sem duvidar. Porque o que duvida, ele é semelhante, pode se comparar. O que é semelhante? Você compara com a onda do mar. A onda do mar tem uma hora que está, tem outra hora que ela está. Já conhece crente na igreja que ele vem para um culto dando... No outro dia, como é que ele está na igreja?
comigo. No outro dia ele falou, não quero fazer mais nada. Está chegando dia 31, não é isso? Onde todo mundo vai fazer aquele voto. Esse ano eu vou ler a Bíblia, esse ano eu vou orar, esse ano eu vou estar em todo culto, esse ano eu vou vir nos cultos de ensino, esse ano eu vou ler minha Bíblia, eu vou ajudar a igreja, eu vou ajudar as crianças, eu vou ajudar os jovens, eu vou ajudar todo mundo. Esse ano eu vou ser crente. Só que quem duvida não consegue permanecer com o que falou. Quem duvida não consegue ser constante. Quem duvida é como a onda do mar. Ele orou? Orou. Orou com fé? Orou. Mas em seguida ele duvida. E quando ora com fé, o que acontece? A onda do mar faz o quê? Ah, mas era só na igreja. Quem somos nós hoje aqui? E Tiago diz algo importante. Não pense, hein? Não se iluda. Não pense que você vai receber alguma coisa do Senhor, não. Olha como a Bíblia está dizendo para nós nessa noite. Ei, meu irmão, começa a orar com... É só orar com fé. Pastor, mas eu não tenho fé. A fé vem pelo ouvir. E ouvir? Palavra. Está lendo a Bíblia? Não. Ah, mas eu estou ouvindo um hino. Não. É bom ouvir hino. Mas primeiro, tem a fonte. Irmãos, não é fácil isso daqui, ok? Na teoria, está tudo muito simples, tá? É só crer, é só confiar, é só orar. Oh, glória a Deus! Mas a gente sai daqui, o pau quebra nas nossas costas. A cabeça da gente trabalha ou não trabalha? Você escuta aqui, você não concorda aqui, ou não é assim? Aí o coração fala, crê. A testa fala, não vai dar para quê não. Nós estamos que nem Sadraque, Mesaque e Abednego. Se Deus, como é que eles falam? Não. Se você jogar a gente no fogo, Deus vai nos livrar. Só que aí ó, tem uma vírgula lá. Mas se ele não livrar, entendeu? Deus vai me livrar. Aí você olha a situação e fala, vai nada, vou morrer. Mas não tem problema não. Se eu morrer, eu morro também com ele. Nessa noite, eu preciso entender, a incredulidade vai fazer eu perder tempo na oração. E perceba, a incredulidade faz você estar onde Jesus está, faz você ver outras pessoas recebendo milagre e você não recebe. Coloca aqui para mim Mateus 13:58, por favor. Mateus, capítulo de número 13, versículo 58. Jesus volta lá para a sua terra. E Jesus está dentro daquele momento fazendo o quê? Milagres. Só que aí o texto diz, não fez. Escuta o que a Bíblia diz. Ele não fez ali muitos milagres ou maravilhas por causa da... Tem gente que está na igreja, mas não vê nada. Por quê? É incrédulo. E Jesus não vai descumprir o que Ele mesmo estabeleceu. E nós vivemos um tempo que queremos quebrar princípios e viver tranquilo. Não vai. Todo mundo que quebrar o princípio, se prepare para ter uma decepção, uma desilusão, uma agonia na alma. Porque a Bíblia também diz que o pedido não atendido, ele entristece. Ou não entristece? O clamor demorado, a ajuda que não chega. Ah, mas eu estou pedindo, faz 3 dias a pessoa não chega. Você vai ficando triste. Só que se eu estou quebrando o princípio, estou querendo que Deus responda, eu estou sendo alguém que está tentando a Deus. Você já pensou esse pessoal depois? Alguém falou, rapaz, Jesus passou aqui e me curou. Mas como ele curou? Eu vi ele. Mas quando você viu ele, você falou, ele é o filho da Maria. Ele é irmão de Tiago, ele é o filho de José. Ele que fez a mesa lá de casa, ele que fez o guarda-roupa. Eu via ele lá, suava bastante, trabalhava até bem. Qual que é o nosso relacionamento hoje, nessa noite, com aquele que pode mudar a nossa vida? É o pensamento da incredulidade? Então se prepara só para perder mais tempo. Porque a Bíblia diz que ali ele não fez. Mas ele poderia fazer? Poderia. Ele pode me dar o que eu preciso hoje? Pode, mas como eu estou pedindo? E nós vamos chegar lá ainda, esse aqui vai um pouco mais longe. Mas continuamos a ler a palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo, João capítulo 11. Quero ler o 39 e o 40. Acharam? Todo mundo conhece esse texto, não é isso? Talvez quando falou João 11 você não se lembrava. Disse Jesus, tirai
a pedra. Aí, lá vem Marta trazer uma informação que Jesus não sabia. Marta vai falar para Jesus: eu vou te dar a dica, tá bom? Eu vou te dar a dica para você não passar vergonha. Marta, irmã do defunto, não é irmã do doente, não é irmã do desviado, é irmão do defunto, está morto, não tem mais o que fazer, já acabou, é finito, como diz o italiano, acabou. Eu vou te dar um conselho, porque tem hora que você quer crer, você está do lado de um endemoniado que não crê, e ele fica falando para você: não dá, desiste. Meu irmão, em nome de Jesus, para de ouvir quem não tem Deus, ouve a palavra e vive o seu milagre. Você tem que tirar de perto de você. Olha o negócio aqui. Não dá para. Não, sai daqui, vai para lá, vai. Mas eu já sei que não dá, irmãos. Você já sabe que não dá. Você está se preparando, está orando e está crendo. Quantas pessoas deixaram de crer porque conversaram com quem não cria? Eu me lembro da minha pessoa, lá na igreja, pequenininho. Cheguei na igreja, falei para o irmão: rapaz, Deus falou comigo. Ele falou: olha, desse jeito, hein? Um irmão que tinha sido curado. É só Deus para entender isso. Sabe o que ele falou para mim? Ô Domiro, não crê em tudo que fala na igreja, não. Um novo convertido. Olha o que eu escutei de um velho convertido. Graças a Deus que eu não me desviei. Creia. Nós vamos chegar lá, mas não seja um doido. Não seja um irresponsável. Vou me jogar daqui e creio que Deus vai me segurar. Você vai morrer. Nós vamos chegar lá nesse ponto. Mas começa a entender a oração, o poder da fé, ela faz você viver o que você quer viver. E a palavra aqui para ele vai ser o seguinte: ô Jesus, eu vou te falar porque nós pode passar a maior vergonha aqui agora nós juntos. Eu sei que você ama a gente. Já cheira mal. Irmão, sempre que eu leio isso aqui, dá um pouco de vergonha de estar sendo pastor de igreja, de estar sendo crente, de viver dentro da igreja. Toda vez que eu leio isso aqui, eu falo assim: acabou tudo. Acabou. Porque nós não estamos crendo nesse Jesus, não. Não é esse. Esse não é. Porque esse tem poder para tirar o morto da cova. Só que a gente não quer cumprir o princípio. Tem lá o relatório. Você monta o seu aí agora. Não me conhece. Não sabe da minha vida, não sabe da minha história, não sabe. Põe aí o seu relatório. Monte ele, escreva. Faça o que nem ela. Já faz mal, porque já são 4 dias. Você veja como a gente nem liga. Tem a irmã Natália aqui, que ficou morta 40. Toda vez que eu vejo ela, eu falo. Porque para mim é uma alegria. Porque só Deus sabe aquele dia que eu saí de casa meia-noite para ir para aquele lugar, como eu fui. Falei para ela: o que eu vou falar para o Juninho? Fui tremendo no carro. E pensando: meu Deus, é 40 minutos até Pinerolo. Cheguei lá, o Juninho falou: não acorda. Acordou, se batizou, está aí. Só que a gente olha para ela e acha normal. Está ali, ó. Eu ia falar um negócio aqui, mas a senhora ia ficar brava comigo. Está aí, irmã Leia. Tem problema nenhum. Toda vez que eu vejo esses irmãos, eu falo: obrigado, Senhor. Porque para nós, é uma palavra que nem ela está aqui no culto. Se fosse eu, não estaria. Se fosse eu, não estaria. Como pastor de vocês, eu digo: se fosse eu, não. E quando o pastor me ligar, você ia falar o quê? Eu tenho isso inchado, eu tenho aquilo que não funciona, eu tenho um perigo de dar um problema lá na igreja, eu morrer na igreja. O pastor ia falar: não, minha filha, fica em casa mesmo. Perceba, nós temos que voltar a crer num Deus que faz milagres. Nós temos que voltar a crer que Deus, ele é poderoso. Só que tem um princípio. E aí Jesus vai falar para Marta qual é o princípio. Disse Jesus: não te tenho dito que se tu crer, tu verá. Esse é o princípio. Verá para crer não funciona. Não vem aqui com esse negócio aqui, não. Eu quero ver primeiro. Vai ficar esperando até morrer. Existe até uma brincadeira lá do pastor Claudio Duarte, que ele diz o seguinte: que o cara chega no inferno e fala: rapaz, isso aqui existe? Eu nunca acreditei no capeta. Aí o diabo vai falar para ele: fé era um requisito da concorrência. Não brinque com Deus. Eu faço isso aqui para você rir, porque isso aqui incomoda a nossa alma. Porque o diabo fica tentando fazer a gente não crer nisso. O diabo fica fazendo a gente viver uma vida somente de religiosidade.
Aí a gente vê pecado em tudo, a gente vê tudo, mas a gente não tem capacidade de orar e se colocar na presença dele. Eu não me incomodo quando eu me incomodo quando eu estou sozinho. Quando eu estou no culto que eu não choro, eu não me incomodo. Eu me incomodo quando eu estou sozinho, que eu não consigo sentir nada. Aí eu me incomodo. Porque aqui você sente, por tabela, não sente? Tem até um irmão hoje que falou para mim, puxa, pastor, esses últimos cultos eu tenho... Eu falei, olha, vai correr. Aquele que perguntou se podia correr, se desse vontade. Eu falei, pode, A gente vai ficar vendo se é uma corrida decente, né, irmão? Não, mas pode correr. Pode correr. Mas isso aqui motiva a gente. Você vê o irmão correndo da alegria, você não fica, não? Quando você vê alguém chorando do seu lado aqui na igreja, você não começa a querer chorar também? Ou não? Fala, seja sincero. Você vê alguém aqui que vem na frente, aqui que nem os meninos vieram domingo chorando. Todo mundo chorou, por quê? Você sente alegria por eles. Você fala, meu Deus, eles estão sentindo a presença de Deus. Eles estão sendo curados, eles estão sendo renovados. Eles estão sendo transformados. Aí você faz o quê? Você chora. Só que quando você está sozinho, você não sente nada, aí é perigoso. Aí é perigoso. Porque sozinho ele está lá com você também. Só que você precisa primeiro crer para ver. Eu não já te disse? Se você crer, você verá a glória de Deus. Tinha um relatório negativo? Tinha. Era verdadeiro o relatório? Era. Estava morto mesmo. Fazia 4 dias? Fazia. Cheirava mal? Cheirava. Ah, é prostituta, é prostituta. Ah, é vagabundo, é vagabundo. Ah, é mentiroso, é mentiroso. É safado, é safado. Mas se tiver uma pessoa crendo para orar e interceder, se prepara para receber o defunto, o prostituto, o homossexual, e não importa qual seja a origem do pecado. Vamos ficar de pé e orar em nome de Jesus, amém?